Curso de VBA, módulo 4, apostila em vídeo. Tema de hoje, introdução, conceitos, objetos, propriedades, métodos e procedimento. Aula de número 1. Introdução. A versão de Visual Basic para aplicativos é um ambiente completo de desenvolvimento consistente com a versão de plataforma única do Visual Basic e compartilhado por todos os aplicativos da Microsoft Office. O Visual Basic interpreta um conjunto especial de comandos, denominado Biblioteca de Objetos do Excel. O Visual Basic vem com o Excel não é a única linguagem que poderá comunicar-se com a Biblioteca de Objetos. Qualquer linguagem que ofereça suporte à automação poderá controlar o Excel. Então, temos o Excel, a nossa Biblioteca de Objetos e a nossa linguagem, o VBA. Conceitos. Alguns componentes essenciais da linguagem VBA para Excel são a seguir destacados e conceituados. Então vamos lá, ó. Objetos. Um objeto é um tipo especial de variável que contém dados e códigos que representam um elemento específico no Excel. O Visual Basic suporta um conjunto de objetos que correspondem diretamente aos elementos do Microsoft Excel. Por exemplo, o objeto Workbook representa uma pasta de trabalho, o objeto Worksheet representa uma planilha e o objeto Ranger representa um intervalo de células. Já veremos cada um. Uma pasta de trabalho no Microsoft Excel corresponde a um arquivo que pode conter diversas planilhas e folhas de gráficos ou planilhas de gráficos. Vejamos. Então, aqui podemos ver alguns objetos. Por exemplo, o nosso objeto Workbook, ou seja, a nossa pasta de trabalho. Eu tenho uma pasta de trabalho aqui chamada bdexcel.xlsx e eu tenho uma outra aqui chamada formulário excel.xlsb. São ambas pastas de trabalhos, uma com extensão xlsx e outra com extensão xlsb. Vamos ver objetos do tipo Worksheet, ou seja, do tipo planilha. Então, aqui temos o objeto Worksheet. O que seria esse objeto Worksheet? Nada mais é do que essas abas da planilha. Observe, eu tenho o BD Movimentação, o BD Fornecedores. Observe aí, ó. Isso daqui é uma Worksheet, essa daqui é uma outra, essa daqui uma outra e essa daqui uma quarta Worksheet. Ou seja, eu tenho 4 objetos deste arquivo. Ou seja, eu tenho 4 worksheets, ou seja, 4 planilhas. Então, o que seria o nosso objeto range, ou seja, o intervalo? O intervalo nada mais é do que um espaço de células. Então, por exemplo, isso daqui é um objeto range, ou seja, um intervalo. Por exemplo, vai de A1 a A10, como exemplo. Então, o objeto range nada mais é do que um intervalo de células, compreendendo de um laço inicial a um laço final. Propriedades e métodos. Então, propriedades e métodos. Para realizar uma tarefa, o Visual Basic retorna um objeto que representa o elemento apropriado do Excel e depois o manipula usando as propriedades e métodos daquele objeto. As propriedades são características ou atributos de um objeto e os métodos são ações que os objetos podem executar. Em outras palavras, as propriedades são aquelas atributos, vamos dizer assim, que tem no objeto. Por exemplo, a largura, a sua altura, a sua posição, o left, a sua posição ao topo, o top. Então, isso são as propriedades. E o que seriam esses métodos? Os métodos são o quê? São os seus eventos. Por exemplo, o evento click, o evento duplo clique, o evento initialize. De acordo com cada objeto tem os seus métodos referentes a esse próprio objeto. E claro, também tem as suas propriedades particulares desse objeto. Então, procedimento. Um procedimento é uma unidade de código localizada entre instruções sub e end-sub, ou seja, o sub é o início desse procedimento, o end-sub é a finalização desse procedimento, ou entre instruções function e end-function, que realizam uma tarefa.
Ou seja, temos dois tipos aqui de procedimentos. Um procedimento é uma unidade de código localizada entre instruções sub e endsub, ou entre function e endfunction, que realiza uma tarefa. Ou seja, esse function também é o início dessa função, e o endfunction é a finalização dessa função. Um procedimento desempenha uma tarefa específica. Um procedimento function pode retornar valor, ao passo que um procedimento sub não retorna valor. Esse valor a retornado é aquele valor que a gente coloca entre parênteses no início da nossa função ou no início do nosso sub. Então, o que é que o nosso texto está dizendo? Está dizendo que uma function ela retorna valores. Já uma sub, ela não retorna valores. Para uma visão geral da estrutura de um procedimento sub, segue um exemplo com breves comentários que explicam cada linha. Então vamos lá. Observe, declaração de um procedimento sub que não utiliza argumentos. Ou seja, um procedimento que eu não vou passar argumentos para ele entre os parênteses. Então observe, sub obter nome. Ou seja, aqui nada mais é do que uma sub. Observe que entre parênteses não é passado parâmetro nenhum. Declaro uma variável de sequência de caracteres de nome resposta. Ou seja, agora eu vou estar declarando uma variável de sequência de caracteres de nome resposta. Observe aí, de resposta às strings, aonde resposta é a variável de sequência de caracteres de nome. Agora eu vou atribuir um valor de retorno da função inputBox à resposta. Ou seja, eu estou criando aqui uma rotina para obter o nome. Então, observe aí, a minha variável resposta vai assumir o que estiver após o sinal de igualdade. Ou seja, vou utilizar aqui o inputBox. Ou seja, vou utilizar aqui o prompt, qual é o seu nome. Observe, agora eu vou utilizar uma instrução condicional if tem else. If que quer dizer se resposta for igual a empty, ou seja, igual a vazio, então o que? Chama a função msgbox, msgbox prompt, dois pontos, igual, entre aspas duplas, você não digitou um nome. Ou seja, se a minha resposta for igual a vazio, é essa mensagem que vai estar sendo executada ao nosso usuário. msgbox prompt, você não digitou um nome. Então, o else quer dizer aqui então o que? Ou seja, se essa primeira condição não for verdadeira, a condição abaixo só pode ser verdadeira, ou seja, o usuário digitou alguma coisa nessa caixa de mensagem. Então, o que é que ele vai fazer? Função msgbox concatena com a variável resposta. E observe o que é que vai acontecer. O meu msgbox prompt, dois pontos igual, o seu nome é o texto que eu estou deixando pré-definido, vai estar concatenando com a variável resposta, ou seja, com o valor digitado que está armazenado nessa variável resposta. Então, por exemplo, se eu digitei lá Gleidson, o seu nome é Gleidson. O seu nome é, se eu digitei lá na caixa de mensagem, Ricardo. O seu nome é Ricardo. Encerra agora a instrução if tem else, ou seja, com o nosso end if eu vou estar encerrando essa estrutura. Observe aqui, o encerramento do procedimento sub, eu coloco o end sub, ou seja, para finalizar a minha sub. E nota, as frases iniciadas por apóstrofe, essas aspas simples no início, são comentários admitidos na codificação do programa, o VBA, os quais não são analisados pelo compilador. Ou seja, esses comentários, que são essas mensagens que têm essa aspas simples no início, na programação, você verá que ficará em verde. Todas essas linhas que estão em verde na programação, lá na janela do VBE, você pode observar que eles não serão processados, você não consegue debugar. O seu compilador, eles não os executa. Para que serve eles? Vamos ver mais para frente. Mas em si, eles servem para comentar os códigos. Então, observemos um exemplo de um procedimento utilizando uma function. Observe, function consulta CEP. E observe que eu passo dois parâmetros para ele. Valor CEP do tipo asString. E observe aqui, tipo campo, também do tipo string. Ou seja, quando eu realizo uma function, eu posso estar passando parâmetros para dentro dele. Para quê? Para que eu possa estar manipulando posteriormente. Diferente de uma rotina simples. Então, observemos um exemplo de um procedimento simples. Obter nome. Então, como eu havia dito, o que está em verde é um comentário. E o que é comentado,
o VBA, o seu compilador, não o processa. Observe aí, ó, obter nome. E observe que entre parênteses eu não passei nem um argumento para ele. Ó. Então, observe aí que o que for comentado e não tiver com uma aspas simples, como esse daqui, observe que ele não fica em verde. Só é comentado o que estiver com essa aspas simples. Então, vamos executar esse procedimento. Observe que eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, botãozinho verde. Lembrando que eu poderia também pressionar o F5 para executar esse procedimento. Então, cliquei e observe que me aparece essa caixinha de nome, ó, um input box. Qual é o seu nome? Bom, se eu clicar aqui, ó, em cancelar, observe, ó, você não digitou um nome, ó. Vou dar um OK. Se eu executar novamente e agora eu preencher essa caixinha, observe que eu vou passar um valor para a minha variável resposta, ó. Vou clicar em OK e observe que ele me retorna, ó, o seu nome é Gleidson. Então, foi isso, ó. Então, aprendemos sobre introdução, aprendemos conceitos, aprendemos objetos, aprendemos sobre propriedades e métodos e aprendemos sobre procedimento. Então, antes de encerrarmos, vou lhe dar uma dica extra sobre propriedades e métodos. Vamos ainda explorar um pouco mais esse conceito, que tanto utilizaremos em nossas programações, propriedades e métodos. Então, sobre propriedades e métodos, vamos utilizar esse objeto aqui, o planilha 1, como exemplo. Então, esse daqui, como havia dito, é uma worksheet, ou seja, uma planilha. Então, se eu clicar sobre ela e clicar em exibir código, observe, ó. Ao clicar em exibir código, eu vou estar exibindo o seu código fonte. Então vamos lá, ó. Cliquei sobre ela com o botão direito e cliquei em exibir código. E observe que aparece essa janelinha em branco, que seria nada mais do que um próprio módulo dessa própria planilha. Mais para frente veremos sobre o assunto. Então observe, ó, dentro deste módulo da própria planilha, do objeto worksheet, observe que eu tenho aqui, ó, a minha worksheet. E dentro dela, observe que já me trouxe um evento, ó. Ou seja, um procedimento. Ó. Já me retornou um método, ou um procedimento como queira. Então observe, ó, dentro desse objeto worksheet, eu tenho inúmeros, observe, eu tenho inúmeros métodos, que seriam os nossos eventos. Ó. Observe aí, ó, eu tenho o evento changer, tenho o evento deactivate, o evento follow hyperlink, o table update. Então eu tenho inúmeros eventos. Se você observar, ó. E se eu vim aqui nela, ó, exibir Project Explorer e ao selecionar a mesma e pressionar a tecla F4, observe que agora eu tenho acesso às suas propriedades, ó. Tenho o display breaks, eu tenho aqui o seu principal propriedade, o objeto name, propriedade name, tem um outro name aqui que é o capture, que a gente altera, a propriedade visible. Então eu tenho temos aqui inúmeras propriedades. Então, conhecemos um pouco mais sobre as propriedades e os métodos, que seriam os nossos eventos. Então, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse conteúdo e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!